Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius Siqueira, eu sou responsável pelo Colunas Tortas e agora eu vou falar um pouco sobre o pensamento do Michel Foucault. É evidente que falar sobre o pensamento do Michel Foucault exige meses, anos de aulas constantes para abordar cada detalhe desse pensamento. É claro que o meu objetivo não é dar detalhes, mas sim dar uma visão geral daquilo que o pensamento do Michel Foucault propõe, como foi a trajetória do seu pensamento e também mostrar um pouco sobre os problemas que ele olhou e que ele tentou dar uma perspectiva diferente. Primeiramente, é interessante observar que Michel Foucault nasceu em 1926 na França. Ele era de uma família de médicos, uma família abastada. Entrou na faculdade no período comum, normal, entrou na Escola Normal Superior, uma instituição de ensino superior muito benquista na França, e lá teve aulas com diferentes grandes personalidades, como Jean Hippolyte, como Louis Althusser, como Merleau-Ponty, e aprendeu Hegel, aprendeu estruturalismo, estudou a filosofia e estudou também psicopatologia. Michel Foucault tem uma trajetória marcada tanto pelo estudo da filosofia social, da filosofia existencial, como do estudo do estruturalismo, do marxismo e da psicologia e da psicanálise da época. Por conta disso, é muito interessante ver que a trajetória do Foucault normalmente é dividida em 3 etapas. A primeira seria a etapa da arqueologia, própria da análise do discurso. A segunda etapa seria a etapa da genealogia, própria da analítica do poder. E a terceira etapa seria a etapa da ética. Uma etapa em que Foucault olha para o sujeito de uma maneira diferente, reconstruindo as relações do sujeito consigo mesmo, reconstruindo as formas de ser o sujeito. De início, então, o interessante é observar essa primeira fase do Foucault, é uma fase que no Colunas Tortas nós falamos muito, que é a fase arqueológica, da análise do discurso. É nessa fase que nascem alguns livros de Michel Foucault muito famosos, como A História da Loucura, que foi sua tese de doutorado, e também a Arqueologia do Saber, o seu livro mais metodológico. Eu tenho um livro sobre a Arqueologia do Saber explicando cada detalhe dela. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo, você pode clicar e ver. Nessa fase também há o livro As Palavras e as Coisas, onde ele faz uma arqueologia das ciências humanas. Também há o nascimento da clínica. E logo no início da sua escrita, há o Doença Mental e Psicologia. Eu tenho também um guia de leitura do Doença Mental e Psicologia, que foi um primeiro passo para o posterior desenvolvimento da História da Loucura. Essa fase da arqueologia ela é marcada por um tipo de análise do discurso próprio Foucaultiano. É um tipo de análise do discurso que não necessariamente deve muito à linguística, mas deve mais à filosofia e à teoria social. Deve mais à história do que à linguística. Nessa fase, Foucault começa os seus escritos a respeito de uma história descontínua, de uma história que, ao ser elaborada, não precisa obedecer os ditames da cronologia padrão. Uma história que consegue identificar, portanto, as combinações que acontecem no presente a partir de diferentes momentos do passado, que não necessariamente se entrelaçam numa linha cronológica padrão, numa linha cronológica que a gente vê nos livros de história das histórias das ideias. É a partir disso que Foucault consegue analisar, por exemplo, que a loucura foi um objeto diferente em cada momento da sua história. E que a loucura como nós conhecemos hoje é um objeto muito novo, na verdade. É um objeto que nasceu pouco tempo para cá e tem relação direta com o iluminismo, tem relação direta com ela ser considerada a face da desrazão em um período de razão. E todos os grandes confinamentos, as maneiras como se lida com o louco, tem muito a ver com a maneira como se lida com a desrazão. Tem muito a ver com a maneira como nós lidamos com aquilo que vai de oposto a algo fundamental para a nossa vida cotidiana, que é a razão propriamente iluminista, como foi revolucionada no momento da história pelo movimento iluminista.
Sobre essa parte da obra do Foucault, é muito interessante ler, então, As Palavras e as Coisas, A História da Loucura e o livro de método do Foucault chamado Arqueologia do Saber, como eu disse anteriormente. Você também pode ler Doença Mental e Psicologia, que é um passo anterior, é um início de análise do discurso, é um início de análise que envolve observar os enunciados e fazer uma história que não necessariamente segue uma cronologia padrão. E é muito interessante para você observar as primeiras conclusões de Foucault a respeito da loucura, a respeito da doença mental, e como ele critica as diferentes linhas de pensamento que falam da loucura, a fenomenologia, a psicanálise, a história, por exemplo. Novamente eu te convido a ver os 2 e-books do Colunas Tortas aqui embaixo na descrição. A segunda fase do Foucault, que é chamada de genealogia, ela é marcada principalmente por uma analítica própria do poder, como eu havia dito. Essa analítica própria do poder vai investigar como que o poder marca positivamente os sujeitos. Ou seja, ela pretende investigar novamente através de uma leitura histórica, não necessariamente contínua, não necessariamente padrão, como que o poder marca os corpos de tal maneira que a gente percebe uma certa regularização de condutas, a gente percebe uma certa docilidade no corpo para reproduzir essas condutas e, ao mesmo tempo, como que o poder ajudou, de certa maneira, a alguns saberes ficarem simplesmente ocultados, outros serem mortos e os saberes dominantes atravessarem a história. Como que o poder conseguiu ajudar que os saberes dominantes fossem os saberes que hoje nós consideramos como saberes verdadeiros? Essa fase é muito marcada pelo livro Vigiar e Punir, principalmente, que é um livro canônico dentro da obra de Michel Foucault. A terceira fase, a fase da ética, é marcada pelos livros da história da sexualidade. Nesses livros é possível ver uma união de uma tentativa de observar o discurso, observar relações de poder, mas dar foco para uma relação do sujeito consigo mesmo e voltar, portanto, para a Grécia Antiga e observar como que o sujeito era identificado e como ele se relacionava consigo mesmo naquele momento. Identificar assim como que nós acabamos nos relacionando com nós mesmos da maneira como nos relacionamos hoje. O grande ponto das obras de Foucault, e aqui vale o grande entendimento a respeito das obras de Foucault, é que não se pode simplesmente separá-las em algumas fases como eu fiz hoje, como eu fiz agora. Você precisa observar que o procedimento Foucaultiano não é um procedimento onde conceitos são utilizados de maneira rigorosa do início ao fim. Eles são utilizados quando a pesquisa pede. E a arqueologia que começou com Foucault e que parece que não foi mais usada na genealogia ou na ética, muito pelo contrário, ela está presente em tudo. Assim como a analítica do poder também está presente na ética. Esses diferentes procedimentos, essas diferentes maneiras de se ver o objeto são levadas com ele. Só que o foco do objeto pede outros procedimentos predominantes. Daí vem as diferenças das fases, que são diferenças que servem muito mais para ensinar melhor o pensamento de Foucault, mas que não necessariamente traduzem de fato o que está na obra dele. Então, por exemplo, a noção de que a história ela pode ser vista com uma certa descontinuidade, sem uma linha temporal lógica, sem um passo a passo do tempo, isso atravessa a obra inteira do Foucault. Você não vai ver o Foucault fazendo história das ideias, por exemplo. Ele sempre vai fazer uma história que ela vai ser arqueogenealógica, que é como chamam. O Foucault, durante a sua trajetória, fez parte de diversos grupos ativistas. Ele foi militante do Partido Comunista durante um tempo, ele fez parte do grupo de informações sobre prisões, principalmente quando fazia o Vigiar e Punir. Ele também trabalhou em hospitais psiquiátricos e daí veio a inspiração para a obra História da Loucura, o entendimento a respeito da loucura veio muito disso. Foucault foi, acima de tudo, um intelectual com atuação política, um intelectual que hoje se chama ativista, mas que deve ser chamado como intelectual militante, acima de tudo militante. Ele tinha a noção de que a função do intelectual específico, o intelectual do século XX, era não de ficar atrás de uma mesa de escritório propondo sistemas gerais para o mundo se comportar da maneira como lhe parece melhor, mas sim de ir para a rua e conseguir defender pautas mais específicas
com a sua base teórica e ao mesmo tempo observando as demandas locais, ao mesmo tempo observando as demandas mais imediatas. Ou seja, alinhar o imediato com aquilo que não é imediato, com aquilo que é histórico, com aquilo que é teoria dura. A obra de Foucault, evidentemente, deve ser lida com muita calma. E aqui no Colunas Tortas a gente vai falar muito sobre Foucault e sobre cada momento de seu pensamento. Fica com a gente, se você gostou do vídeo, dá um like, pode se inscrever caso queira, dá uma olhada nos livros do Colunas Tortas aqui embaixo na descrição e até a próxima.